A gente se perde, não porque a gente não sabe o que discutir, mas a gente é tão bombardeado com as notícias conjunturais, né? Por essas discussões de caráter econômico, político, sociais e tal, que de vez em quando é interessante quando a gente tem a oportunidade de dar uma afastada e olhar para o desafio que a gente tem, que é um desafio estrutural de um país, todo país tem o seu desafio estrutural, para tentar abordar esse desafio estrutural e tentar ver o seguinte: será que não dá para a gente se organizar? Não importa se por um partido mais à esquerda, se por um partido mais à direita, será que não dá para a gente construir um projeto de país? Será que não há espaço no meio dessa discussão avacalhada em que os políticos se xingam? Os políticos, na verdade, nos ofendem com isso, né? Porque a gente paga um dinheirão, a gente recolhe 35% quase de carga tributária para essa gente ficar se estapeando, falando besteira, né? No legislativo, no judiciário, no executivo. Será que não é o caso da gente começar a pensar que nas eleições de 2026 podem surgir alternativas de debates para que o Brasil possa sair dessa lama? E é lama há décadas. O jornal Valor Econômico publicou dia desses um levantamento que faz a gente pensar, faz a gente ficar triste, mas faz a gente pensar. O levantamento pegou uma variação do nosso PIB per capita ao longo dos últimos 45 anos. E viu em que posição o Brasil estava em cada um desses anos no ranking de PIB per capita do mundo. E eles usaram um conceito que é o PIB per capita por paridade de poder de compra, que é diferente do PIB per capita. PIB per capita é o valor em dólar, acabou. Por paridade de poder de compra é porque faz uma ponderação com diferentes custos de vida. Isso faz o nosso PIB per capita por paridade de poder de compra. Você sempre vai ver lá, PIB per capita PPC. Quando você ler PPC, saiba que não é o valor em dólar real. É aquilo que neste país dá para comprar com esse tanto de dinheiro, naquele país dá para comprar com esse tanto de dinheiro. Então eles fazem um ajustezinho, porque em alguns países o aluguel é uma fortuna, em outros países é mais barato. E eles fazem uma conta e chegam a esse cálculo de paridade por poder de compra. Eu não vou ficar falando em valores nessa hora aqui da comparação, mas é assim. O Brasil, em 1980, portanto há 45 anos, era o 48º país do mundo por esse critério de ranking, por esse critério de renda per capita por paridade de poder de compra. 48º. E a gente estava a 22 posições da metade dos países, ou seja, a gente estava acima da metade. Você pega o número de países total, corta no meio, você tem o número de países, a metade mais pobre, a metade mais rica. A gente estava 22 lugares acima da metade mais pobre. Aí 10 anos se passaram e a gente saiu de 48º lugar para 57º, ou seja, a gente caiu 9 posições. E como os países vão mudando os PIBs, a gente vai mudando também a posição que a gente estava em relação à metade. E a gente ficou 20 casinhas acima da metade mais pobre. O tempo foi passando, a gente pulou para 71º lugar. Olha isso, gente. 1980, 47 países mais ricos do que a gente. 1990, 56 países mais ricos da gente. A gente era o 57º. Em 2000, 70 países mais ricos do que a gente. 2010, 81 países mais ricos do que a gente. 2020, 83 países mais ricos do que a gente. E hoje, 86 países mais ricos do que a gente. Percebe que 48º lugar, 57º, 71º, 82º, 84º, 87º. O que aponta o FMI para daqui 4 anos? 89º. Sabe quantas posições a gente está hoje?
acima da metade mais pobre, 9. O Brasil nunca esteve tão perto da metade mais pobre do mundo nos últimos 45 anos do que hoje. É preocupante. É muito preocupante. Em termos absolutos, a nossa renda per capita subiu, não é que ela caiu. Mas é que outros países conseguiram fazer a renda per capita deles crescer mais do que a gente. E a gente não consegue acompanhar o ritmo do mundo. Então o mundo está indo mais rápido do que o Brasil. O Brasil está indo mais lento que o mundo. Só na cabeça dos ignorantes ou das pessoas que têm má fé. Aliás, vamos esquecer os ignorantes. As pessoas que têm má fé, o Brasil está trilhando um caminho do sucesso. O Brasil está trilhando o caminho do fracasso se continuar andando do jeito que está. E eu não estou me referindo ao governo Lula, tá? Eu não estou me referindo ao governo Lula. O governo Lula é mais um passo nesse governo 3, Lula 3, é mais um passo nessa direção do fracasso. Mas o Brasil vem de 1980 para cá com pequenas variações. Em alguns momentos, eu estou pegando de 10 em 10 anos, mas em alguns momentos, entre essas décadas, a gente teve uns avançozinhos aqui ou ali. Mas a curva é pavorosa. Como é que o 48º país mais rico do mundo em renda per capita se torna o 87º país do mundo em renda per capita? Se a gente estiver fazendo a coisa certa. Como é que só 47 países conseguiam o feito de ser mais ricos do que o Brasil e hoje 86 países conseguem esse feito? Não que seja um feito, pelo visto, não é um feito. Nós é que conseguimos fazer um milagre brasileiro pelo inverso, que é ir ficando para trás, é ir ficando para trás, é ir ficando para trás. Na Fórmula 1 eles falam em corrida de recuperação. Nós não temos corrida de recuperação. Nós estamos num desastre. Desastre. Nós estamos no caminho do fracasso. Aí eu pergunto, qual é o projeto de país que a gente está construindo? Desculpa, fechar as contas públicas, que é a agenda desse governo, isso não é projeto de país, né? Isso é projeto de sobrevivência. Quando a gente vê uma pessoa que passeia pelas ruas da cidade, rasgando o saco de lixo e pegando dentro do saco de lixo itens que podem ter algum valor, lata, plástico, ele não está construindo um projeto de vida, não. Ele está lutando pela sobrevivência. Então o governo brasileiro hoje luta pela sobrevivência dele para não descumprir algumas regras básicas que, se descumprir, corre o risco de ter o destino da Dilma e ser empichada. Fechar as contas públicas. O governo está na luta para fechar as contas públicas. Aí o governo vai lá e aprova mais impostos. Isso é projeto de país? Você acha que é um projeto de país? Você acha que é um projeto de país criar um novo programa social? Isso é projeto de país? É assim que a gente vai fazer a sociedade enriquecer? Se a gente está precisando criar novos programas sociais, você concorda comigo que nós estamos com uma sociedade cada vez mais desassistida? E que precisa, no olhar do governo, mais apoio? Você pode concordar ou discordar, mas o governo entende que precisa de mais apoio. Isso é um projeto de combate ao empobrecimento de uma sociedade que deveria estar enriquecendo? Em 1980, a renda per capita da Coreia do Sul era 17% da renda per capita americana. Naquele ano, a nossa renda per capita era 25% da renda per capita americana. E aqui eu não estou falando em PPC, aqui eu não estou falando em paridade de poder de compra, aqui eu estou falando em valores absolutos. A Coreia do Sul, 17% da renda per capita americana, o Brasil 25%, ou seja, éramos mais ricos do que a Coreia do Sul, né? 4 brasileiros tinham a renda de um americano e eles precisavam de 6, 7 coreanos para poder fazer a renda americana. Hoje, a renda per capita da Coreia do Sul é 45% da renda per capita americana. E a do Brasil é 14%. Ou seja,
Aquilo que a Coreia do Sul era da renda per capita americana, hoje é o Brasil. Olha que palhaçada. Você consegue ficar confortável com esses dados? Você consegue ficar confortável sabendo que a Coreia do Sul triplicou a renda per capita dela e a gente conseguiu perder renda per capita na comparação com os Estados Unidos, como porcentagem da renda per capita americana? É um negócio que não tem cabimento. Aí você vai olhar o que está acontecendo com o Brasil e tem lá crescimento econômico nesse período baixo. Poupança. Não temos poupança. Se você pegar a taxa de poupança no Brasil, ela é baixíssima. Quando você pega o volume de investimento no Brasil, aliás, achei aqui, eu tinha anotado, a taxa de poupança do Brasil é a 77ª taxa de poupança do mundo. Lembrando sempre, gente, que a gente bate bumbo dizendo 10ª maior economia do mundo, 10ª maior economia do mundo, né? 77ª poupança, taxa de poupança com porcentagem do PIB. 87º lugar entre a renda per capita por PPC. Aí você pega investimento inexistente. Quando você pega investimento em capital e pega os países do mundo e coloca no ranking, sabe em que lugar a gente está? 124. 124º lugar. Isso não é de morrer de vergonha? Ou você acha que é de bater bumbo e gravar videozinhos com musiquinhas, né? E chamar o cadeia de rádio e TV e ficar falando das conquistas, da transformação e do desemprego. O desemprego que está baixo, desemprego que está baixo, desemprego que está baixo, desemprego que está baixo. Um país que não anda, que não progride. Produtividade estagnada. Quando a gente fala em produtividade, em 1991, a produtividade de um trabalhador coreano era semelhante à do Brasil. Hoje é o dobro. O dobro. Então, se a gente colocar 2 pessoas para trabalhar, um coreano e um brasileiro, para fabricar uma bola, um vai levar 30 minutos, o outro vai levar 1 hora. Ao final do dia, o que vai acontecer? Você vai ter o dobro da produção. Você vai ter o dobro do faturamento. O custo da hora do trabalhador pode ser ainda maior. Imagine, um trabalhador coreano pode ganhar 50% a mais do que o trabalhador brasileiro e ainda assim o custo dele vai ser menor do que o brasileiro, porque ele produz o dobro. Se ganhasse o dobro, o custo seria o mesmo. Olha que coisa louca. Mão de obra qualificada, não temos. O que acontece? Decorrente do quê? De uma educação de baixa qualidade. Os postos de trabalho de maior qualidade não podem ser ocupados. Pressão sobre programas sociais. O Jornal Estado de São Paulo fez ontem ou anteontem um editorial sobre essa reportagem do Valor Econômico. E é exatamente isso. Pressão sobre programas sociais. Aí o governo faz um programa social porque o Brasil está desassistido, não porque tem pobres demais, está desassistido porque o governo cria miséria. O governo é o maior produtor de miséria do Brasil. E esse empobrecimento que o governo produz permite a ele fazer um programa social e, numa tentativa de depois fazer na propaganda eleitoral o discurso de que cuida dos pobres. Não, o governo não cuida dos pobres, o governo cria a pobreza. O governo é uma fonte de pobreza. Não é o governo Lula, que também é uma fonte de pobreza. O governo é uma fonte de pobreza em si. Gastos públicos excessivos, crescentes no Brasil. É uma barbaridade o que a gente gasta de dinheiro público para manter uma máquina que gera pobreza. Taxa de juros elevada, fruto de um aumento do endividamento público, que no Brasil é uma loucura. Você não tem, portanto,
um quadro capaz de produzir a riqueza. Aí quando você vai para outros indicadores, liberdade econômica no Brasil, nós estamos ali na posição 121. Índice de direito de propriedade, o respeito à propriedade privada, tem 89 países que respeitam mais do que a gente. Além disso, um país absolutamente fechado. Quando a gente pega a soma de exportação mais importação como porcentagem do PIB, o Brasil está na posição 143. Você percebe que a equação é péssima? Você percebe que a gente não tem projeto de país? Você percebe que os governos tentam sobreviver? Você percebe que o governo nos engana? Você percebe que é uma máquina de fazer pobre para depois sustentar esse pobre e ganhar voto em cima da pobreza? É isso que está acontecendo neste governo, no governo anterior. E é uma cabeça feita para eu sou o pai dos pobres. Por que ninguém quer ser o pai da riqueza? Aquele que produziu e distribuiu riqueza. Mas produziu riqueza? Não, a gente produz pobreza. E o Brasil está nessa curva, neste caminho. Basta ver os números que eu listei. 48º país mais rico do mundo em renda per capita por paridade de poder de compra. 87º hoje. Que mais? É a pergunta que a gente tem que fazer para o Lula, para o Tarcísio, para o Ratinho Júnior, para o Zema, para o Caiado, para o Fernando Haddad, para aqueles Gomes lá, que talvez um deles lá seja candidato, para Marina Silva, para qualquer candidato. Como é que o senhor vai virar esse jogo? O Lula está aí já, terceiro mandato, e não virou esse jogo. Não virou esse jogo, ele é parte do problema. Então, ele tem que melhorar muito para ter um discurso capaz de responder essa pergunta. Pode ganhar a eleição sem responder essa pergunta. Aliás, esse ano, essa última eleição, ele ganhou sem programa de governo. Como, aliás, o opositor dele, Jair Bolsonaro, também não tinha. Era uma guerra de vaidades e de agressões. Eu e a Adriana Araújo comandamos um dos debates, né? Os debates de segundo turno, primeiro turno e segundo turno, e foi uma tragédia como proposta, né? Ao contrário do debate do Haddad e do Tarcísio de Freitas, pilotado pelo Rodolfo Schneider, que pelo menos teve algum nível de discussão. Mas eu quero saber desses políticos todos como eles vão tirar a gente desse caos. E não adianta. A blogueiragem amiga pode bater bumbo, os amiguinhos do governo podem bater bumbo, podem dizer que o Brasil está se transformando. O Brasil não está se transformando. O Brasil está numa toada medíocre. Medíocre, cada vez mais perto da metade pobre do mundo. E nós não é uma boa companhia estar entre os países mais pobres do mundo. Porque os países mais pobres do mundo sofrem algo que os países mais ricos não sofrem. E a gente está sofrendo essas dores com uma criminalidade, o crime organizado. Agora, claro, na criminalidade, aí nós estamos no topo da lista. Esqueci de falar. Se tem uma lista que dá orgulho, é saber que homicídio, o Brasil está bombando. Aí não tem para ninguém. A gente só perde para país pequeno, de tamanho, eu digo. El Salvador, Jamaica, Honduras. Agora, paizão que rivaliza com a gente, só a África do Sul. O resto não tem para ninguém. Que China? A China não mata o que o Brasil mata por ano, nem em números absolutos. A Índia não mata o que o Brasil mata por ano, nem em números absolutos. Lembrando que China mais Índia somados tem 12, 13, 14 vezes a população brasileira, né? Então é uma piada sem graça alguma. E assim, dói a alma, mas a gente foi lá para o satélite para olhar. Esses são os problemas nacionais reais. Não é o Trump, o Bolsonaro, esse Eduardo Coiso aí que está lá nos Estados Unidos, as provocações do presidente Lula, sabe? É o Alexandre de Moraes. Isso é um mundinho que a gente vive, que a gente acompanha, monitora, é a nossa missão, né? Tentar explicar para você o que está acontecendo. Missão difícil, quase impossível. Primeiro que a gente tem que entender o que está acontecendo.
Agora, o que não dá para entender definitivamente é como é que a gente chega nisso e a gente não muda. Então, só vai mudar se a gente, quando eu digo a gente, sou eu, é o Sandro, é a Débora e é você, se a gente começar a olhar para isso e falar, esse é o verdadeiro problema brasileiro. Nós estamos empobrecendo na comparação com o resto do mundo. Isso não tem discussão. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.